Você sabe qual é a hierarquia de um tratado internacional em matéria de direitos humanos a partir dos dispositivos da Constituição de 1988? Vamos debater esse tema aqui no nosso canal de debates de direito constitucional. Eu sou a professora Caroline Miller Bittencourt, professora de Direito Constitucional, aqui do CEISC, da Universidade de Santa Cruz do Sul, e hoje o nosso tema é Tratados Internacionais em Matéria de Direitos Humanos. O tema da hierarquia dos tratados internacionais foi um tema que durante muito tempo causou polêmicas também na jurisprudência brasileira. Por quê? Porque originariamente a Constituição previu no artigo 5º, parágrafo 2º, o chamado catálogo aberto. O que seria esse catálogo aberto? Seria justamente a disposição de que os direitos fundamentais não excluiriam outros decorrentes do regime por ela adotado, nem dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil fizesse parte. Então, os tratados internacionais em matéria de direitos humanos adentrariam na Constituição a partir daquilo que estava expresso no artigo 5º, parágrafo 2º. No entanto, um debate permanecia. Qual a hierarquia desses tratados internacionais? Esse dispositivo, posteriormente, precisou ser interpretado de acordo com uma alteração constitucional que tivemos. Qual alteração? A da Emenda Constitucional número 45 de 2004, que acrescentou o artigo 5º, parágrafo 3º. A partir de 2004, com a Emenda Constitucional, nós temos disposto que os tratados internacionais em matérias de direitos humanos que forem aprovados por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional terão força de emenda constitucional. O que significa dizer que, se os tratados internacionais tiverem a mesma votação prevista para aprovação de uma emenda constitucional, eles gozarão do que a gente chama de status de norma constitucional. Agora, evidentemente, ficou um debate interessante. E o que fazer com aqueles tratados internacionais que adentraram no sistema jurídico antes de 2004, quando for em matéria de direitos humanos? Essa questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando, do debate do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, e toda a polêmica girada em torno da possibilidade ou impossibilidade de prisão civil do depositário infiel. O Supremo Tribunal Federal, ao discutir essa questão, que posteriormente veio sumular através da súmula vinculante número 25, passou a estabelecer uma interpretação de que não é possível a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a sua modalidade. Mas ainda assim, era mais do que necessário resolver esse problema concreto, era necessário poder dizer o quê? Qual a força de um tratado internacional que tenha sido ratificado antes da alteração constitucional da Emenda Constitucional 45, que acrescentou então o artigo 5º, parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal decidiu que esses tratados ratificados antes de 2004, quando forem matérias de direitos humanos, terão força de norma supralegal. É um conceito, que o STF acaba trazendo uma novidade para debatermos, que é o quê? O conceito de norma supralegal é aquela norma que tem uma hierarquia superior a uma lei ordinária, por exemplo, o Código Civil e o Código de Processo Civil, no entanto, tem uma hierarquia abaixo da Constituição. Então, ele se situaria acima da lei ordinária e abaixo da Constituição, sendo que aqueles que gozarem da aprovação da emenda constitucional gozam também de uma hierarquia diferenciada, que seria a hierarquia da norma constitucional. Portanto, para entender o tema da hierarquia dos tratados internacionais, é importante que possamos fazer essa distinção em termos temporal, que é os tratados internacionais ratificados antes de 2004, porque adentrariam pelo parágrafo 2º do artigo 5º, e os tratados internacionais em matérias de direitos humanos, que adentrariam após 2004, por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Fiquem ligados nesse tema, que costuma sofrer significativas alterações na jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, e se vocês gostaram desse vídeo,
curtam o nosso canal, deem um like e ficamos aqui até o próximo vídeo. Grande abraço a todos!